Italiano Palestrino na área, sejam bem-vindos, meus amigos, e hoje nós vamos falar de uma notícia importante para o elenco do Palmeiras. Então, o elenco do Palmeiras, ele está com uma conexão muito boa. Essas últimas escalações do Abel Ferreira foi muito boa. Só que hoje tem uma notícia não muito agradável para as próximas partidas e para a partida de hoje. Estou gravando esse vídeo exatamente às 18 horas e 58, quase às 19 horas, e acaba de chegar uma notícia que Kelvin ele é desfalque para o Palmeiras contra o Fortaleza e talvez seja até contra o River Plate. Meus amigos, peço você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo, isso é muito importante. Então você que é palmeirense, palestrino, que está assistindo esse vídeo, envie esse vídeo nos grupos, nos grupos que falam do Palmeiras. Se você tem algum amigo palmeirense, envie esse vídeo, porque esse canal é novo. Esse canal realmente é novo, mas espero aqui conversar, fazer análises, perguntas, qual jogador é melhor, qual está em melhor fase. E então é isso, né? Você que clicou nesse vídeo, você que está vendo esse vídeo nesse exato momento, é muito importante realmente para o canal crescer. Então é isso que eu te peço. Então essa é a notícia desse vídeo, a principal notícia desse vídeo, que é o lateral do Palmeiras, Kelvin. Mas acredito que tenha um reserva muito preparado. Na minha opinião, o Kelvin é melhor do que o Giai. Provavelmente vai ser o Giai que vai entrar na sua posição, a não ser que o Abel invente. Às vezes nos deparamos com algumas invenções do Abel Ferreira. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. A escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro tem essa dúvida. Acredito que ele não vai jogar. Então, o lateral direito do Palmeiras não deve enfrentar o Fortaleza. E em relação a essa lesão, não se sabe a profundidade ainda. Vai passar por mais exames. Mas ele foi diagnosticado com um trauma no pé e desfalcou o treino do Palmeiras na tarde da sexta-feira. Então, na verdade, foi ontem que isso ocorreu. E pelo teor da notícia, ele está sendo cuidado, talvez até, a gente não sabe qual o tratamento que está sendo feito, talvez para jogar contra o jogo mais importante, que é contra o River Plate. Mas, pessoal, só de não ter o Vanderlan no banco, só do palmeirense não ficar preocupado em ter o Vanderlan entrando nas partidas, eu acho que já é um ponto positivo. A minha opinião, prefiro o Kelvin. Acho que o Kelvin ele é um jogador mais completo, ataca muito mais do que o Giai. Só que o Giai também é bom. Acredito que o Giai é um jogador esforçado, focado na marcação, apesar de às vezes ser meio estabanado, não precisar fazer algumas faltas que ele acaba fazendo, às vezes até a bola já está sendo desarmada pelo zagueiro, e mesmo assim ele vai lá e faz a falta. Então, acho o Giai um pouco estabanado, sim, mas um bom reserva. O Palmeiras que, enfim, é melhor nem falar do nome do Vanderlan, que vai que ele volta. Então, essa é a notícia de hoje. O Kelvin é dúvida para o jogo contra o River Plate, mas espero que com esses tratamentos, deve estar fazendo ali alguns, não se sabe ainda, Se eu tiver mais notícias eu coloco aqui, mas provavelmente está sendo preparado, poupado para o jogo contra o River Plate, mas também é dúvida, não se sabe se ele vai jogar. O que se sabe é que contra o Fortaleza ele não irá jogar. Não irá jogar. Então, o Kelvin não entrará nessa partida desse sábado, 9 horas, do Campeonato Brasileiro. Então,
essa é a notícia principal desse vídeo, meus amigos. Pessoal, queria passar essa notícia. Acredito que agora o Palmeiras está dando essa liga na lateral com o Kelvin e também já estava com o Giai. O Giai estava realmente numa ascendência, mas Kelvin é melhor, na minha opinião, é melhor. E como eu falei, o ponto principal seria o Giai entrar no lugar do Kelvin. Não sabemos se o Abel irá fazer alguma invenção, se o Abel irá mudar algo para a partida de hoje à noite. E agora nós vamos falar também da escalação. Eu ia fazer outro vídeo para falar da escalação, mas eu vou falar nesse vídeo mesmo. Talvez o Palmeiras poupe alguns jogadores, né? O Kelvin ele vai ser poupado porque realmente ele teve esse trauma no seu pé, né? Deixa eu ver aqui se foi. Falei pé. Kelvin foi diagnosticado com trauma no pé, realmente foi no pé, e desfalcou até o treino. Mas pode ser que o Palmeiras também entre com alguns reservas. E o time reserva, o elenco reserva do Palmeiras tem muitos jogadores bons, mas também tem alguns que eu não gosto e não gostaria que entrasse. Que nem assim, ó, o Abel Ferreira ele ainda não confirmou, então agora se tratando da escalação do Palmeiras, o Abel Ferreira ele não confirmou os titulares. Mas uma possível escalação seria, caso o Abel realmente queira poupar os titulares para o jogo mais importante, que é na Libertadores contra o River Plate. Então pode ser que ele entre com o Everton ou o Marcelo Lomba. O Everton que ultimamente, não sei o que está acontecendo, contra o jogo do River Plate, o Everton fez um pênalti claro e um pênalti desnecessário, extremamente desnecessário, e ainda bem que o jogador estava impedido, senão marcaria pênalti. Não é a primeira vez que o Everton sobe daquele jeito na bola, e isso prejudica o Palmeiras, isso é falta de inteligência, subir daquele jeito na bola, com o pé esticado, não dá. Isso daí prejudica o Palmeiras. A mesma coisa com o que aconteceu com o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras passaria fácil contra o Corinthians. Não precisava daquilo. Então, falta inteligência em alguns momentos. Continuando, Giai, que é a troca mais óbvia pelo Kelvin. Bruno Fux, um zagueiro que eu gosto. Eu gosto. Acho bom. Murilo, talvez jogue, talvez entre o Mikael. Acho, não sei, Mikael não gosto muito. E Jefité, muitos falam bem, nunca vi ele jogando, não me lembro de vê-lo jogando, mas muitos falam bem, outros falam mal. Nunca vi jogando, realmente nunca vi, mas às vezes um jogador tem muita habilidade, acaba jogando bem num time, no outro não, e vice-versa. Espero que no Palmeiras jogue bem. Então, o Jefité entraria no lugar do Piquerez. Emiliano Martinez, que eu particularmente gosto muito, minha opinião pessoal, é que tinha que ser titular. Eu prefiro muito mais o Emiliano Martinez do que o próprio Aníbal Moreno. Você que está assistindo esse vídeo, escreve nos comentários qual volante você prefere, se é o Martinez ou se é o Aníbal. Eu prefiro o Martinez. O Andreas Pereira pode entrar como titular, ou também pode ser que o Alan entre. O Alan eu gosto, né? Acho que também às vezes deveria soltar mais a bola, às vezes tenta driblar a um certo nível que a sua técnica não lhe permite, mas acho que é um bom jogador sim. Maurício, acredito que está numa fase melhor do que o próprio Veiga.
Sosa, que é um jogador que eu gosto muito, que eu não entendo porque não entrou contra o River Plate, não entendo porque o Vitor Roque e o Andreas Pereira saiu contra o River Plate, não entendo. O Flaco Lopes jogou bem a partida, mas chegou um momento que ele não estava mais aguentando. Ele estava cansado e não saiu. E saiu o Vitor Roque e o Andreas Pereira, não entendi. Digo mais, se o Vitor Roque e o Andreas Pereira continua na partida, o Palmeiras teria matado aquele jogo lá. Teria feito o placar lá. Mas não entendi, às vezes, como eu falei. Às vezes o Abel inventa, então essa é a possível escalação, mas talvez não é isso que aconteça. Então pode ser que o Vitor Roque entre como titular ou o Rafael Veiga e Facundo Torres. O Facundo Torres, bom, regular. Não acho que seja um jogador muito bom. Então também acho que talvez não deveria ter entrado contra o River Plate. Mas essa é a possível escalação. Então pode ser que o Palmeiras entre com um time titular. Na minha opinião, deveria, porque está brigando pelo título. Acho, assim, não deveria poupar. Não deveria poupar. Está brigando claramente pelo título, tem um jogo a menos. Entre com os titulares. Entre com os titulares, apesar do jogo contra o River Plate. Mas está brigando pelo título. Então, não acho que deveria poupar. Mas, esses reservas acredito serem uma escolha boa, muito boa, se forem esses que forem entrar. Volto a falar, se o Abel começar a inventar com o Luigi, aí não dá. Daí não dá. Vanderlan já foi, agora acredito que um dos piores jogadores que tem no Palmeiras é o Luigi, sendo que tem Sosa, o próprio Rafael Veiga, Maurício, Facundo Torres, não sei se é titular ou reserva. Não dá, tá muito, mas muito mais na frente do que o Luigi. Mesmo assim, às vezes tem jogo que o Abel insiste no Luigi. Pessoal, iria falar nesse vídeo só apenas da lesão do Kelvin, do desfalque do Kelvin, que é um lateral que está se dando muito bem no Palmeiras. Aproveitei e falei a escalação do Palmeiras também, provável escalação, tá bom? Encerrando esse vídeo, se você chegou até aqui, escreve nos comentários, cheguei até aqui. Pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Como vocês devem estar percebendo, esse é o primeiro vídeo desse canal. Então é importante, deixa o like, deixa a curtida, escreve nos comentários qual jogador você acha melhor, qual a escalação que você acha melhor que o Palmeiras deva começar esse jogo. E peço, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tem algum amigo que gosta dessas notícias, acompanha o futebol, compartilhe em grupos que você conhece, às vezes está para o canal ir crescendo, tá bom? Essas são as notícias, o vídeo de hoje. Peço que escreva se você gostou, se você não gostou, alguma opinião sua, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.